A taça de champanhe escorregou dos meus dedos trêmulos, espatifando-se no chão de mármore da cozinha enquanto eu olhava para a tela do telefone. O som ecoou pela nossa casa vazia como um tiro, mas não foi nada comparado à explosão que aconteceu dentro do meu peito. Mal posso esperar para velejar com você amanhã, meu amor. Quarto 247, nosso pequeno paraíso secreto. A mensagem não era para mim. Era para ela. Para Glenda. Meu marido, com quem estou casado há 12 anos, enviou a mensagem para o contato errado por engano. Depois de todos esses meses de mentiras cuidadosamente orquestradas, todas essas desculpas perfeitamente elaboradas sobre viagens de negócios e noites longas no escritório, ele finalmente cometeu um deslize. Um pequeno erro que destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida. Caí de joelhos entre os cacos de vidro brilhantes, meu vestido de seda absorvendo o champanhe derramado. A ironia não passou despercebida. Eu estava comemorando há apenas 30 minutos. Eu estava dançando pela cozinha, com o champanhe na mão, brindando ao sucesso empresarial do meu marido, que supostamente o levaria a um cruzeiro de luxo no Caribe. Eu estava tão orgulhosa dele, tão solidária, até mesmo ajudando-o a fazer a mala com as mesmas mãos que agora tremiam de raiva. A casa parecia diferente agora. As paredes pareciam se fechar, as sombras se adensavam, e cada foto de família no corredor parecia zombar de mim com seus sorrisos congelados. 12 anos de casamento, 12 anos construindo uma vida juntos, 12 anos de confiança que tinham acabado de ser incinerados por 23 palavras na tela de um telefone. Mas quando me ajoelhei ali entre os cacos de vidro, algo mais começou a florescer em meu peito junto com a dor. Algo frio e calculista, algo que sussurrava promessas de justiça nos cantos escuros da minha mente. Porque eu sabia algo que meu querido marido não sabia. Eu sabia exatamente quem era Glenda. E, mais importante, eu conhecia o marido dela. Antes de continuarmos, escreva nos comentários em qual país você está assistindo ao vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está se conectando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Meu nome é Alicia Lennox e, até 6 horas atrás, eu achava que estava vivendo uma vida perfeita. Eu era a esposa ideal, o tipo de mulher que colocava o jantar na mesa exatamente às 18h30 todas as noites, que se lembrava de cada aniversário e data comemorativa, que apoiava a cada sonho e ambição. Eu havia desistido da minha carreira como executiva de marketing para construir nossa casa, para ser a base que permitiria que Clayton subisse cada vez mais em seu escritório de arquitetura. Nossa casa na Vila Vubro Lane foi uma prova desse sacrifício. Cada cômodo estava perfeitamente decorado, cada superfície impecável, cada detalhe cuidadosamente selecionado para refletir a vida bem-sucedida que construímos juntos. Os vizinhos frequentemente comentavam sobre a sorte de Clayton em encontrar uma esposa tão dedicada. Eu já me orgulhava desses comentários. Agora, pareciam epítetos esculpidos em uma lápide. Levantei-me do chão da cozinha, limpando o vidro do meu vestido com precisão mecânica. Meu reflexo na geladeira cromada mostrou uma mulher que eu mal reconheci. O rímel escorria pelas bochechas fundas, o cabelo loiro estava desgrenhado, os olhos verdes estavam selvagens, com uma mistura de mágoa e algo mais sombrio. O telefone quebrou novamente na minha mão. Outra mensagem. Desta vez, era para mim. Oi, querida, estou embarcando agora. O navio é incrível. Queria que você pudesse vê-lo. Amo você. A crueldade casual disso me deixou sem fôlego. Ele estava naquele navio, provavelmente olhando diretamente para ela e teve a audácia de me enviar uma mensagem amorosa. Os mesmos dedos que tinham acabado de enviar mensagens de texto para sua amante sobre seu paraíso secreto agora estavam digitando palavras de amor para a esposa que ele estava traindo. Coloquei o telefone cuidadosamente no balcão e caminhei até nosso escritório em casa. O computador de Clayton estava aberto, ainda conectado. Em todos os nossos anos de casamento, eu nunca violei a privacidade dele. Eu confiava nele completamente. Essa confiança morreu quando cliquei no histórico do navegador dele. Reservas de cruzeiros no Caribe, reservas de hotéis em Miami, reservas de restaurantes para 2 pessoas com nomes falsos e então encontrei as fotos. Dezenas deles escondidos em uma pasta marcada como arquivos de projeto.
Clayton e uma mulher morena deslumbrante rindo durante jantares de camelote, caminhando de mãos dadas pelo Central Park, se beijando apaixonadamente no que parecia ser um quarto de hotel. Glenda Chambers. Eu a reconheci agora da festa de Natal do escritório de advocacia do ano passado. Clayton a apresentou apenas como uma colega quando os notei conversando intensamente no bar. Ela era sócia do escritório que cuidava de todo o trabalho jurídico da empresa dele. Casado, 2 filhos, um marido que trabalhava como cirurgião no Monte Si, Dr. Alexander Chambers. Minhas mãos se moveram pelo teclado com um novo propósito. Em 1 hora, eu havia reunido tudo o que precisava saber sobre a família Chambers. O endereço deles na Park Avenue, a agenda de trabalho de Alexander, os padrões de viagem de Glenda e até mesmo os horários escolares dos filhos. Mas o mais importante é que descobri algo que fez meu coração disparar com uma possibilidade sombria. O Dr. Alexander Chambers deveria comparecer a uma conferência médica em Miami esta semana. As mesmas datas da viagem de negócios de Clayton, as mesmas datas do cruzeiro. Um plano começou a se formar na minha mente, tão claro e nítido quanto os cacos de vidro que eu havia varrido do chão da cozinha. O Hospital Meridian era uma fortaleza de paredes brancas e cheiros antissépticos. Mas eu naveguei pelos seus corredores com a confiança de alguém que faz parte daquele lugar. Eu havia me vestido com cuidado para o encontro. Um vestido azul marinho simples, maquiagem mínima, uma expressão de vulnerabilidade preocupada que apelaria aos instintos de um médico. O Dr. Alexander Chambers era exatamente o que eu esperava de seus perfis online. Alto, distinto, com cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos de aro fino. Ele levantou os olhos dos prontuários dos pacientes quando bati na porta do consultório, e imediatamente percebi por que Glenda poderia ter pensado que conseguiria enganá-lo. Ele tinha o rosto confiante de um homem que acreditava na bondade das pessoas. Doutora Chambers, desculpe incomodá-la. Meu nome é Alicia Lennox. Acredito que a senhora conheça meu marido, Clayton. Ele trabalha com sua esposa na Wesley & Associates. O reconhecimento brilhou em seus olhos, seguido rapidamente por uma confusão educada. Claro que sim, Clayton é um bom homem. Está tudo bem? Deixei minha voz falhar um pouco. Eu esperava que você me ajudasse a entender uma coisa. Sabe, o Clayton me disse que ia fazer um cruzeiro de negócios esta semana, mas quando liguei para o escritório, disseram que a Glenda também estava viajando. Provavelmente estou sendo boba, mas... A cor desapareceu do rosto de Alexander. Glenda me disse que estava participando de uma conferência em Chicago. Talvez eu esteja enganado, disse rapidamente, observando sua expressão atentamente. Tenho certeza de que há uma explicação perfeitamente inocente. É que encontrei algumas coisas no computador do Clayton e estou começando a me preocupar que talvez... Não precisei terminar a frase. A mente médica de Alexander já estava ligando os pontos. Seu treinamento e diagnóstico trabalharam contra ele quando ele reconheceu os sintomas de traição. Que tipo de coisas? Sua voz era firme, mas eu podia ver suas mãos tremendo levemente. Peguei uma pasta que havia preparado, impressões das reservas de hotel, da reserva do cruzeiro e algumas das fotos mais inocentes. Nada muito explícito, apenas o suficiente para plantar a semente da dúvida. Alexander estudou os documentos com a mesma atenção metódica que provavelmente dedicava aos raios-x dos pacientes. Observei seu rosto mudar conforme as evidências aumentavam, vi o momento em que seu mundo saiu do eixo, assim como o meu. Tem mais, eu disse suavemente. O cruzeiro vai continuar junto. Sai de Miami amanhã de manhã. O roteiro de 7 dias pelo Caribe da Celestial Dream. Ele olhou para mim então, e eu vi minha própria dor refletida em seus olhos. Você tem certeza disso? Gostaria que não fosse. Ficamos em silêncio por um longo momento. Duas pessoas que tinham acabado de descobrir que seus casamentos eram construídos sobre mentiras. Mas enquanto eu já havia superado o choque inicial e passado por algo mais sombrio, Alexander ainda estava processando a traição. O que fazemos? Ele perguntou finalmente. Tenho uma ideia, eu disse. Mas vou precisar da sua ajuda. O apartamento de cobertura de Alexander tinha vista para o Central Park, uma prova de seu sucesso como um dos cirurgiões cardíacos mais proeminentes de Nova York. Estávamos sentados na sala de estar dele, cercados por fotos da vida familiar que Glenda estava destruindo casualmente com seu caso.
fotos de festas de aniversário, férias em família, formaturas, uma vida inteira de memórias que agora pareciam contaminadas. Você quer que a gente vá para Miami, disse Alexander lentamente, virando o itinerário do cruzeiro nas mãos. Para confrontá-los no navio. Não confrontar, corrigi. Surpreenda-os. Pense nisso, Alexander. Eles acham que estão seguros naquela nave. Acham que cobriram seus rastros perfeitamente. Eles não têm ideia de que sabemos. Inclinei-me para a frente e minha voz ficou quase um sussurro. Imagine a cara deles quando nos virem. Quando perceberem que seu segredinho perfeito foi exposto da maneira mais pública possível. Alexander largou os papéis e foi até a janela, olhando para a cidade onde sua esposa provavelmente estava fazendo as malas para sua escapadela romântica. Isso parece vingança. É vingança, eu disse simplesmente. Eles merecem enfrentar as consequências do que fizeram. Eles merecem sentir o mesmo choque e a mesma humilhação que estamos sentindo agora. Mas as crianças ficarão melhor sabendo a verdade sobre a mãe delas, assim como eu ficarei melhor sabendo a verdade sobre Clayton. Levantei-me e juntei-me a ele na janela. Olha, Alexander, eu entendo se isso for demais para você. Eu posso ir sozinho. Mas pense no que eles estão planejando. 7 dias em um cruzeiro de luxo rindo da astúcia com que nos enganaram. 7 dias acreditando que se safaram. Seu reflexo na janela mostrava um homem lutando com sua consciência. Como é que a gente ia embarcar? O cruzeiro esgotou há meses. Sorri, pela primeira vez desde que descobri o caso, senti algo próximo da satisfação. Deixe isso comigo. Ainda tenho alguns contatos do meu antigo emprego. E dinheiro pode resolver a maioria dos problemas, especialmente quando se trata de uma empresa de cruzeiros que quer evitar publicidade negativa. Publicidade negativa. Pense nisso. Uma esposa infiel e seu amante. Surpreendidos pelos cônjuges em um cruzeiro de luxo. Esse é o tipo de história que viraliza. O tipo de história que faz as pessoas pensarem 2 vezes antes de reservar suas próprias viagens românticas. As companhias de cruzeiros pagam caro para manter esse tipo de escândalo em segredo. Alexander se virou para me olhar diretamente e vi algo novo em sua expressão. Não apenas mágoa, mas uma centelha do mesmo fogo frio que ardia em meu peito. O que exatamente você está planejando, Alicia? Voltei para o sofá e abri meu laptop, mostrando a ele a pesquisa que eu tinha feito. O Celestial Druin terá um jantar formal com o capitão na 4ª noite. Evento Black Tie. Todos os passageiros serão convidados. Glenda e Clayton estarão lá, provavelmente sentados em alguma mesa romântica, formando o casal perfeito. E é aí que fazemos nossa entrada juntos como um casal. As implicações pairavam no ar entre nós. O rosto de Alexander passou por uma série de expressões: choque, consideração e, finalmente, algo que parecia uma determinação sombria. Eles vão pensar que estamos tendo um caso. Deixe-os vivenciar a confusão, a dúvida, a sensação de mal-estar quando não conseguem entender o que está acontecendo. Deixe-os se perguntar se seus cônjuges também são capazes de traição. Fechei o laptop e olhei para ele seriamente. Alexander, não estou pedindo para você ter um caso comigo, mas estou pedindo para me ajudar a mostrar a eles como é ter o mundo deles virado de cabeça para baixo. Para fazê-los encarar as consequências de suas escolhas da maneira mais dramática possível. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as fotos de sua família. Finalmente, ele falou: quando partimos? O Miami Heat nos atingiu como um muro quando saímos do aeroporto, mas não foi nada comparado ao fogo queimando em meu peito. Alexander e eu formamos uma dupla estranhamente atraente, o médico enlutado e a esposa traída, unidos em nossa missão de justiça. Reservamos uma suíte no Fontainebleau, o mesmo hotel onde Clayton e Glenda estavam hospedados antes de embarcar no navio. Eu confirmei a reserva deles por meio de uma combinação de engenharia social e pura determinação. O concierge da recepção foi surpreendentemente prestativo quando expliquei que estava planejando uma surpresa para meu marido. Você tem certeza disso? Alexander perguntou quando fizemos o check-in no nosso quarto. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. 2 pessoas casadas dividindo uma suíte de hotel, assim como o casal que estávamos cortejando.
É tarde demais para pensar duas vezes, respondi, tirando o elegante vestido preto que eu tinha embalado para o jantar do capitão na noite seguinte. Além disso, foi você quem sugeriu que a gente embarcasse no navio. Essa foi a contribuição de Alexandre para o plano. Inicialmente, pensei que simplesmente os confrontaríamos no porto, mas ele apresentou um argumento convincente para levar as coisas adiante. Se realmente queremos que eles entendam o que nos fizeram passar, disse ele, precisamos deixá-los vivenciar a paranoia total da descoberta. Deixá-los passar dias se perguntando o que sabemos, o que estamos planejando. Ele usou suas conexões médicas para nos garantir uma cabine de última hora no sonho celestial. Aparentemente, sempre havia espaço disponível para um cirurgião famoso e sua esposa, que precisavam de férias repentinas por motivos de saúde. Nossa suíte no hotel era opulenta, com janelas do chão ao teto com vista para o oceano. Um banheiro de mármore maior que o quarto da maioria das pessoas, uma sala de estar decorada em tons de creme dourado. Deveria ter sido romântico. Em vez disso, parecia uma sala de guerra. Espalhei o itinerário da equipe de Clayton sobre a mesa de centro, marcando os principais locais e horários. Eles planejam embarcar amanhã às 14 horas. O navio só parte às 18 horas, então eles terão tempo para se acomodar, talvez explorar um pouco. E embarcamos quando? 4h30, tarde o suficiente para que eles já estejam confortáveis, cedo o suficiente para que possamos nos acomodar antes do jantar. Olhei para ele. Lembre-se, até onde todos sabem naquele navio, nós, o doutor e a senhora Chambers, estávamos fazendo um cruzeiro romântico para nos reaproximarmos depois de um período difícil no nosso casamento. Alexander assentiu sombriamente, e quando os encontramos, fazemos o que nos é pedido, mas lembre-se, não os confrontamos diretamente. Estamos apenas existindo no espaço deles, deixando que tirem suas próprias conclusões sobre o que isso significa. O plano era deliberadamente vago porque eu queria preservar o elemento de espontaneidade. Muito planejamento faria com que parecesse ensaiado, artificial. A beleza da vingança é que ela funciona melhor quando parece natural, inevitável. Naquela noite, jantamos no Joe Stone Crab, uma instituição de Miami que eu sabia que Clayton sempre quis experimentar. E agora? Alexander perguntou. Agora vamos aproveitar a noite, eu disse, terminando meu champanhe. Jantamos no restaurante principal, garantimos que nos vejam e depois vamos dançar. Agimos como um casal que está se redescobrindo. Alicia, o quê? Isso está funcionando melhor do que eu esperava. A expressão no rosto da Glenda. Nunca a vi tão perturbada. Sorri e pareceu o primeiro sorriso genuíno que consegui dar em dias. Alexander, nós nem começamos ainda. A sala de jantar principal do sonho celestial era uma obra-prima de elegância marítima. Lustres de cristal, lençóis brancos impecáveis, garçons em uniformes impecáveis deslizando entre as mesas com elegância praticada. Alexander e eu estávamos sentados em uma mesa para dois perto do centro da sala, perfeitamente posicionada para sermos vistos por qualquer um que entrasse ou saísse. Clayton e Glenda chegaram 20 minutos depois de nós, claramente tendo atrasado sua entrada para nos evitar. Eles estavam sentados do outro lado da sala, mas eu podia sentir os olhos de Clayton em mim durante toda a refeição. Toda vez que eu ria de alguma coisa, Alexander disse, toda vez que eu estendia a mão sobre a mesa para tocar a dele, eu praticamente conseguia ver a pressão arterial do meu marido subindo. Você está gostando disso, Alexander observou calmamente enquanto eu cortava meu termodor de lagosta. Sou sim, admiti. Isso é terrível, considerando tudo o que nos fizeram passar? Não, não acho que seja nada terrível. Alexander me surpreendeu durante o tempo que passamos juntos. Por trás de seu comportamento profissional reservado, havia um homem com uma profundidade surpreendente e um senso de humor seco que emergia quando ele se sentia confortável. Ele não era nada parecido com Clayton. Enquanto meu marido era chamativo e gregário, Alexander era atencioso e comedido. Enquanto Clayton exigia atenção, Alexander impunha respeito. Conte-me sobre seus filhos, eu disse. Em parte porque eu estava genuinamente curiosa e em parte porque eu queria que Clayton me visse tendo intimidade e intimidade com outro homem. O rosto de Alexander se suavizou. Rebecca tem 16 anos, é cheia de ambição e garra, como a mãe. Ela quer ser advogada, o que me apavora, porque provavelmente será brilhante nisso.
Michael tem 12 anos, é mais quieto, mais parecido comigo. Ele se interessa por ciência e quer entender como tudo funciona. Eles não sabem de nada disso. Não. E espero que nunca precisem. É por isso que estou aqui com você em vez de pedir o divórcio imediatamente. Preciso entender o que Glenda estava pensando, o que ela estava planejando, se era apenas algo físico ou se ela estava pronta para deixar nossa família de vez. Olhei para o outro lado da sala, onde Glenda empurrava a comida no prato. Claramente nervosa demais para comer. O que você fará se for a última opção? Sinceramente, não sei. Alexander seguiu meu olhar. E você? Vai embora, Clayton. A pergunta pairava no ar entre nós. Percebi que não tinha pensado além daquele cruzeiro, além da satisfação imediata de atrapalhar a escapada romântica perfeita deles. Eu também não sei, respondi finalmente. A Alicia que existia há uma semana teria tentado resolver as coisas, teria procurado terapia de casal, teria se culpado por não ser o suficiente. Mas aquela Alicia estava vivendo uma mentira. E essa Alicia ainda está descobrindo quem ela é. Depois do jantar, fomos ao salão principal do navio, onde uma banda ao vivo tocava clássicos do jazz. A sala estava mal iluminada, cheia de casais balançando ao som da música, e eu sabia que aquele seria o cenário perfeito para a próxima fase da nossa apresentação. Dance comigo, eu disse a Alexander, estendendo minha mão. Ele hesitou. Alicia, preciso te avisar. Eu não danço muito bem. Você não precisa ser boazinha, eu disse. Só precisa me abraçar com força. Alexandre provou ser melhor do que afirmava. Ele me conduziu até a pista de dança com uma confiança silenciosa. Uma mão na minha cintura, a outra segurando a minha. Nós nos movemos juntos naturalmente, e eu me vi relaxando em seu abraço de uma forma que parecia estranha e familiar. Eles estão assistindo, ele murmurou em meu ouvido enquanto balançávamos ao som da sua aparência esta noite. Olhei por cima do ombro dele e vi Clayton e Glenda parados na entrada do salão. Clayton parecia que estava prestes a vomitar enquanto Glenda parecia estar discutindo com ele sobre alguma coisa. Ótimo, sussurrei de volta. Deixe-os ver como é quando duas pessoas realmente querem ficar juntas. As palavras me surpreenderam quando as disse porque percebi que eram verdadeiras. Apesar das circunstâncias artificiais que nos uniram, apesar do aspecto performático do nosso relacionamento, havia algo genuíno acontecendo entre Alexander e eu. Uma centelha de conexão que não tinha nada a ver com vingança e tudo a ver com duas pessoas reconhecendo algo valioso uma na outra. Alexander deve ter sentido isso também, porque seus braços se apertaram em volta de mim, me puxando para mais perto enquanto nos movíamos ao som da música. Por um momento, esqueci-me completamente de Clayton, perdida no simples prazer de ser abraçada por um homem que me tratava com respeito e gentileza. Alicia, disse Alexander suavemente. Preciso que você saiba que seja lá o que for que esteja acontecendo entre nós, não se trata apenas de vingança. Olhei para ele e vi minha própria confusão e sentimentos inesperados refletidos em seus olhos. Eu sei. O que estamos fazendo aqui? Não sei, admiti. Mas não quero parar. A música terminou, mas não nos separamos imediatamente. Ficamos ali na pista de dança olhando um para o outro enquanto casais se moviam ao nosso redor como água ao redor de pedras. Por fim, Alexander deu um passo para trás, mas continuou segurando minha mão. Deveríamos voltar para o quarto? Assenti, sem confiar em mim mesma para falar. Quando saímos do salão, tive um último vislumbre de Clayton e Glenda. Eles estavam sentados em uma pequena mesa agora, com as cabeças inclinadas juntas em uma conversa urgente. Clayton parecia abatido, mais velho do que seus 45 anos. Glenda continuou olhando para a saída por onde tínhamos acabado de desaparecer. Missão cumprida. Mas enquanto Alexander e eu voltávamos para nossa suíte em silêncio, percebi que a missão havia se transformado em algo muito mais complicado do que simples vingança. Acordei na manhã seguinte sozinha na cama king size, com a luz do sol entrando pelas portas da varanda e o som das ondas criando uma trilha sonora tranquila. Alexander insistiu em ficar no sofá novamente, apesar dos meus protestos, e eu podia ouvi-lo se movendo silenciosamente na área de estar. Bom dia, gritei, vestindo um hobby de seda. Bom dia. Pedi serviço de quarto, café, frutas e doces.
espero que não haja problema. Encontrei-o na sacada, já vestido com calças caqui e camisa polo, olhando para o azul infinito do Caribe. Ele parecia cansado, como se não tivesse dormido muito. Reconsiderando, perguntei, juntando-me a ele para tomar uma xícara de café. Terceira e quarta reflexão, admitiu ele. Alicia, o que estamos fazendo? Está funcionando. Talvez bem demais. O que você quer dizer? Ele me entregou o celular. Na tela, havia uma mensagem de texto de Glenda, enviada às 3 da manhã. Alex, eu sei que você está bravo, mas precisamos conversar. Eu posso explicar tudo. Eu te amo. Eu amo nossa família. Por favor, me ligue. Olhei fixamente para a mensagem, sentindo uma mistura complexa de emoções. A vitória de que nosso plano estava surtindo o efeito desejado, mas também algo mais. Algo que me lembrava desconfortavelmente ciúme. Ela está assustada, eu disse finalmente. Sim. E parte de mim quer responder, quer dar a ela a chance de se explicar. Mas você não fez isso. Não, porque continuo pensando nela rindo com seu marido ontem à noite, em como ela parecia feliz quando achou que estava se safando. Sentei-me para tomar meu café e me encostei no corrimão. Alexander, se você quiser falar com ela, se quiser tentar resolver as coisas. Você quer resolver as coisas com Clayton? A pergunta me deixou paralisado. Percebi que não tinha recebido nenhuma mensagem do meu marido. Nenhuma mensagem frenética, nenhuma chamada perdida, nenhuma tentativa de explicação ou reconciliação. Ele não entrou em contato comigo, eu disse e percebi a mágoa na minha própria voz. Desculpe. Não sinta. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre as prioridades dele. Ficamos em um silêncio confortável por um tempo, observando o oceano passar. Hoje era um dia de mar, o que significava que todos os passageiros estariam a bordo e não teriam onde se esconder. A oportunidade perfeita para intensificar nossa guerra psicológica. Qual é o plano para hoje? Alexander perguntou. O deck da piscina, eu disse. Atividades para casais, demonstrações públicas de afeto. Dê a eles algo com que se preocupar. Eu tinha levado um biquíni branco deslumbrante para esse propósito. Não revelador, mas elegante e charmoso. O tipo de roupa de banho que faria Clayton questionar quando sua esposa se tornou tão confiante, tão confortável com sua própria sexualidade. Uma hora depois, aparecemos na área da piscina principal como um casal que não conseguia tirar as mãos um do outro. Eu tinha escolhido um local com visibilidade perfeita de todos os ângulos, e Alexander obedientemente aplicou protetor solar nos meus ombros e costas com uma intimidade que sugeria uma longa familiaridade com meu corpo. Clayton e Glenda apareceram 15 minutos depois. Claramente estavam nos observando. Eles sentaram-se em cadeiras no lado oposto da piscina, mas eu podia sentir seus olhos em nós constantemente. Nade comigo, eu disse a Alexander, alto o suficiente para ser ouvido pelos passageiros próximos. A piscina estava lotada, mas encontramos espaço para brincar como amantes, rindo, espirrando, Alexander me levantando na água enquanto eu envolvia meus braços em volta do seu pescoço. Para qualquer observador, parecíamos um casal celebrando um romance renovado. Mas algo estranho estava acontecendo. A performance estava se tornando real. As mãos de Alexander na minha cintura me davam uma sensação natural de proteção. Seu sorriso quando ele olhou para mim era genuíno, não calculado. Quando ele me puxou para perto e sussurrou algo engraçado no meu ouvido, percebi que estava respondendo à sua proximidade de maneiras que não tinham nada a ver com nosso plano de vingança. Alicia, ele disse baixinho, com as mãos ainda na minha cintura enquanto nos afastávamos da água juntos. Eu sei, sussurrei de volta. Eu também sinto. Isso é complicado. Tudo que vale a pena é complicado. Fomos interrompidos por um barulho de água espirrando ali perto. Uma criança havia deixado cair uma bola de praia. E enquanto Alexander nadava para recuperá-lo, olhei para cima e vi Glenda parada na beira da piscina, me encarando com hostilidade indisfarçável. Está se divertindo? Ela perguntou, com a voz cheia de falsa doçura. Fiquei boiando de costas, completamente relaxada. Estou me divertindo muito. Obrigada. A água está perfeita. Tenho certeza que sim.
Glenda estreitou os olhos. Sabe, Alicia, o Clayton já falou muito de você. Ele sempre dizia que você era previsível. A farpa era para doer, e doeu. Mas eu tinha aprendido algo sobre mim nos últimos dias. Eu era capaz de muito mais do que qualquer um, inclusive eu, imaginava. As pessoas mudam, eu disse, nadando mais perto da borda da piscina. Às vezes, elas te surpreendem. É isso que você está fazendo? Surpreendendo as pessoas? Estou me surpreendendo, respondi honestamente. A expressão de Glenda vacilou um pouco, como se ela esperasse raiva ou atitude defensiva e não soubesse o que fazer com calma e confiança. Glenda. A voz de Alexander cortou a tensão enquanto ele nadava de volta com a bola resgatada. Eu não vi você aí. O confronto que eu temia e esperava em igual medida estava finalmente acontecendo. Alexandre entregou a bola ao seu jovem dono e saiu da piscina. Água escorria de seu corpo atlético. Olá, Alex. A voz de Glenda estava mais suave, incerta. Você está ótima. Obrigado. Seu tom era educado, mas distante, do jeito que você falaria com um conhecido profissional. Alex, precisamos conversar, por favor. Acho que não. A dor nos olhos de Glenda era real e, por um momento, quase senti pena dela. Quase. As crianças sentem sua falta, disse ela, desesperada. A Rebeca fica perguntando quando você volta para casa. Eu volto para casa um dia, disse Alexander. Então, conversamos. Até lá, você só vai fazer o quê? Brincar de casinha com ela. O veneno em sua voz quando ela disse isso era inconfundível. Saí da piscina e fui até Alexander, com água pingando do meu biquíni branco. Não estamos brincando de nada, eu disse baixinho. Somos apenas duas pessoas que se encontraram no momento certo. O momento certo, repetiu Glender. Que conveniente. Mais conveniente do que quartos de hotel secretos e cruzeiros com os maridos de outras pessoas. As palavras pairavam no ar como um desafio. O rosto de Glenda passou por várias expressões antes de se transformar em fúria fria. Você não sabe nada sobre meu casamento. Eu sei o suficiente. Clayton apareceu então, caminhando rapidamente pelo deck da piscina em nossa direção. Ele parecia horrível, com a barba por fazer, o cabelo normalmente perfeito desgrenhado e as roupas amassadas, como se ele tivesse dormido com elas. Alicia, disse ele, um pouco sem fôlego. Precisamos conversar agora. Olhei para meu marido, realmente olhei para ele, e não senti nada além de uma tristeza distante pelo homem que um dia amei tão completamente. Não, eu disse simplesmente. Não, Alicia, por favor. Não é o que parece. Quase ri do absurdo disso. Parece que você está em um cruzeiro romântico com a esposa de outro homem. Como exatamente deveria ser? Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Peguei minha toalha e me enrolei nela com uma calma deliberada. Eu entendo que você vem mentindo para mim há meses. Eu entendo que você acha que eu sou idiota o suficiente para acreditar em qualquer explicação que você esteja prestes a me dar. E eu entendo que você esteja mais chateado por ter sido pego do que por me machucar. O rosto de Clayton se contraiu. Por um instante, ele pareceu o jovem com quem eu havia me casado 12 anos antes, vulnerável e perdido. Alicia, eu te amo. Eu sempre te amei. Não, eu disse, e a certeza na minha voz me surpreendeu. Você adora a ideia de mim? Você adora ter uma esposa que não faz perguntas, não exige nada, não causa problemas. Mas você não me ama, Clayton. Você nem me conhece. Isso não é verdade. Quando é meu aniversário, Clayton? A pergunta surgiu do nada, mas parecia importante. Clayton abriu a boca, depois a fechou, com confusão estampada em seu rosto. Setembro alguma coisa, ele disse finalmente. 15 de outubro, eu disse baixinho. Faz 38 anos que é 15 de outubro. Você também esqueceu o ano passado, mas eu fingi não ter percebido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexander se aproximou de mim, sem me tocar, mas oferecendo sua presença como apoio.
Glenda olhou para todos nós com pânico crescente, percebendo claramente que seu caso estava destruindo muito mais do que ela esperava. Alicia Clayton tentou novamente, mas eu levantei a mão. Vou me vestir, eu disse. Alexander e eu temos planos para uma excursão em terra. Certeza de excursão? A voz de Glenda falhou um pouco. Casamel, disse Alexander suavemente. Alicia sempre quis ver as ruínas maias de Sandravasio. Achei que seria educativo. Era mentira, claro. Não tínhamos planos, mas a implicação era clara. Enquanto Clayton e Glenda planejavam sua fuga romântica, Alexander e eu estávamos construindo algo mais profundo e significativo. Enquanto nos afastávamos, ouvi Glenda sibilar para Clayton. Faça alguma coisa. Eles estão nos fazendo de idiotas. Mas Clayton não respondeu. Ficou ali parado, me observando sair com outro homem, finalmente entendendo que a mulher que o esperava todas as noites com o jantar pronto e um sorriso estampado havia desaparecido para sempre. O barco que nos levou do sonho celestial até o porto de Cosmo estava lotado de turistas animados, mas Alexander e eu ficamos sentados em silêncio amigável, observando a ilha crescer à medida que nos aproximávamos. O confronto daquela manhã nos esgotou, deixando para trás uma estranha mistura de satisfação e exaustão emocional. Fomos longe demais? Alexander perguntou enquanto desembarcávamos no pier movimentado. Qual parte? A humilhação pública ou o fato de que estamos começando a nos importar uns com os outros? Ambos. Pensei na questão enquanto caminhávamos em meio à multidão de vendedores e guias turísticos que competiam pela atenção dos turistas. Acho que não fomos longe o suficiente. Alexander olhou para mim bruscamente. O que você quer dizer? Quero dizer, eles ainda estão juntos. Ainda estão naquele navio, provavelmente se consolando, dizendo a si mesmos que somos os vilões desta história. Eles ainda não enfrentaram nenhuma consequência real. Alicia, eu sei o que você está pensando. Que isso ultrapassou a justiça e se tornou algo mais sombrio. Mas não posso parar agora, Alexander. Não vou deixá-lo sair dessa achando que podem sobreviver à nossa raiva. Nos encontramos em um pequeno café com vista para as águas azul turquesa, cercados pela agitação da vida na ilha. Alexander pediu 2 margaritas e ficamos observando os navios de cruzeiro ancorados no porto como cidades flutuantes. Diga-me o que você realmente está pensando, eu disse. Alexander ficou em silêncio por um longo momento, girando o copo nas mãos. Acho que em algum momento isso deixou de ser sobre Glenda e Clayton. Então, do que se trata? Você e eu. A honestidade em sua voz me fez sentir um aperto no peito. Ele estava certo, é claro. O que começou como uma trama de vingança calculada evoluiu para algo que nenhum de nós havia previsto. Isso é um problema? Perguntei. Não sei. Há 3 dias, eu era um homem casado e feliz, com um consultório de sucesso e 2 filhos que adoro. Agora estou sentado em uma ilha caribenha com a esposa de outro homem, tramando uma elaborada guerra psicológica contra a minha própria esposa. E como você se sente? Assustador, admitiu ele. E mais vivo do que me senti em anos. Estendi a mão sobre a mesa e cobri a dele com a minha. Alexander, aconteça o que acontecer depois deste cruzeiro, quero que você saiba que conhecê-lo foi a melhor coisa que aconteceu neste pesadelo. Mesmo que eu esteja ajudando você a destruir seu casamento, o meu já estava destruído. Você está me ajudando a me encontrar. Passamos a tarde explorando a ilha, visitando antigas ruínas maias que antecederam nossos pequenos dramas humanos em séculos. Havia algo de humilhante em estar entre pedras que testemunharam a ascensão e queda de civilizações enquanto nos preocupávamos com a infidelidade em corações partidos. Os maias acreditavam no tempo cíclico, disse Alexander enquanto subíamos os degraus de um templo em ruínas. Tudo o que acontece já aconteceu antes e acontecerá novamente. Você acredita nisso? Às vezes. Você não acha que cada geração pensa que é a primeira a vivenciar o amor, a traição e a vingança? Talvez. Mas isso não torna a nossa dor menos real. No topo do templo, podíamos ver a selva se estendendo até o horizonte por quilômetros e em todas as direções, o mar do Caribe se espalhando como uma joia azul e, à distância, a forma branca do nosso navio de cruzeiro esperando para nos levar de volta ao drama que havíamos criado. O que acontece hoje à noite? Alexander perguntou.
Hoje à noite é o jantar formal do capitão. Traje formal, assentos marcados, sem como evitar um ao outro. E eu sorri, sentindo a tensão em meu sorriso. Hoje à noite terminamos o que começamos. Preparar-se para o jantar formal do capitão era como preparar uma armadura para a batalha. Eu havia escolhido minha roupa com cuidado. Um vestido de noite azul marinho que se ajustava às minhas curvas e fluía como seda líquida, combinado com um colar de diamantes que pertencera à minha avó. Meu cabelo estava preso em um elegante china. Minha maquiagem era aplicada com a precisão de um ritual de pintura de guerra. Alexander estava em frente ao espelho, ajustando sua gravata borboleta com o tipo de confiança masculina que fazia o traje formal parecer natural. Ele havia se transformado do marido amarrotado e magoado que eu havia conhecido 4 dias antes em alguém que exigia atenção e respeito. Pronta? Ele perguntou, oferecendo-me o braço. Mais do que pronto. A sala de jantar foi transformada para a ocasião. Taças de cristal refletiam a luz de lustres elaborados. Flores frescas adornavam todas as mesas, e os convidados circulavam pelo espaço como pássaros elegantes em sua plumagem formal. O próprio capitão, um homem distinto com barba prateada, estava perto da entrada, cumprimentando os passageiros. Mas eu não estava interessado no capitão. Minha atenção estava totalmente voltada para a mesa 12, onde Clayton estava sentado em seu smoking alugado ao lado de Glenda, que estava deslumbrante em um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Alexander e eu estávamos sentados na mesa 15, perto o suficiente para observar, mas longe o suficiente para manter nossa mística. Eu havia solicitado esse arranjo especificamente por meio de uma combinação de charme e uma gorjeta generosa para Matrai. Eles parecem infelizes, Alexander observou calmamente enquanto nos sentávamos. Ele estava certo. Apesar dos trajes elegantes, Clayton e Glenda pareciam exaustos. Eles não estavam se tocando, não estavam rindo, nem mesmo olhando um para o outro. O cruzeiro romântico que eles planejaram estava se transformando em um pesadelo de suspeita e paranoia. Boa noite, disse a mulher à minha esquerda, uma avó alegre de Ohio. Sou Marta, e este é meu marido, Harold. Vocês dois estão comemorando algo especial? Nosso aniversário, respondi suavemente. 20 anos. A mentira veio facilmente agora. Eu estava me tornando alguém que podia criar realidades fictícias conforme necessário, e descobri que gostava dessa versão de mim mesmo. Que maravilha! Harold e eu estamos comemorando 50 anos. Algum conselho para o jovem casal? Alexander respondeu a essa com uma graça surpreendente. Confiança e comunicação, disse ele, seus olhos encontrando os meus do outro lado da mesa. Nunca subestimem um ao outro. Palavras sábias, concordou Marta. Vocês dois parecem muito apaixonados. Estamos, eu disse, e percebi que não era mais totalmente mentira. O jantar teve vários pratos, cada um mais elaborado que o anterior. Alexander e eu desempenhamos nossos papéis perfeitamente, o casal dedicado se reconectando após um período difícil não especificado. Nós compartilhávamos comida dos pratos um do outro, ríamos de piadas particulares, nos tocávamos com frequência, mas não de forma inapropriada. Eu podia sentir Clayton nos observando durante toda a refeição, sua atenção como um peso sobre meus ombros. Cada gesto de carinho entre Alexander e eu parecia causar-lhe dor física. Durante o segundo prato, Glenda pediu licença para ir ao banheiro. Esperei 5 minutos e depois o segui. O quarto da senhora era elegante, todo em mármore e detalhes dourados, com uma área de estar onde Glenda havia desabou em uma cadeira, com a cabeça entre as mãos. Noite difícil, perguntei em tom de conversa, retocando meu batom no espelho. Glenda ergueu os olhos, vermelhos apesar da maquiagem impecável. O que você quer, Alicia? Nada de você, respondi honestamente. Já tenho tudo o que preciso. Você se acha muito esperta, não é? Aparecendo aqui com meu marido e me fazendo de boba. Não estou te enganando, Glenda. Você mesma fez isso quando decidiu ter um caso com meu marido. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você achou que poderia ter tudo. Uma carreira de sucesso, uma família perfeita e um caso extraconjugal emocionante. Você achou que era mais inteligente do que todo mundo, mais merecedor da felicidade. Glenda se levantou, com os punhos cerrados.
Você não sabe nada sobre o meu casamento. Eu sei que seu marido é um bom homem que merece mais do que uma esposa que mente para ele todos os dias. E Clayton, o que ele merece? Clayton merece exatamente o que está recebendo. As consequências de suas escolhas. Você está destruindo duas famílias. Não, respondi, retocando o batom e me virando para encará-la. Você e Clayton destruíram duas famílias. Alexander e eu simplesmente nos recusamos a fingir o contrário. A compostura de Glenda finalmente se rompeu. Eu o amo, disse ela, desesperada. Eu amo Clayton e ele me ama. O que temos é real. Então por que você está aqui? Por que está tão chateada com o que seu marido e eu estamos fazendo juntos? Se o que você tem com Clayton é tão real, tão significativo, por que importa o que Alexander e eu sentimos um pelo outro? Ela não pôde responder porque nós dois sabíamos a verdade. Seu caso com Clayton foi construído na fantasia, na emoção do proibido, na excitação de escapar impune de alguma coisa. Não conseguiria sobreviver no mundo real, sob escrutínio, diante de consequências reais. Fique longe do meu marido, ela disse finalmente. Ou o quê? Ou eu conto a ele o que você realmente está fazendo. Que tudo isso é uma encenação, uma trama de vingança. Sorri, e dessa vez não havia nada de frio ou calculado. Era pura diversão genuína. Vá em frente, eu disse. Conte a ele, mas talvez seja melhor você se perguntar isso primeiro. E se não for mais uma encenação? E se Alexander e eu tivermos encontrado algo real juntos? E se descobrirmos que somos realmente compatíveis, realmente felizes? A cor sumiu do rosto de Glenda quando as implicações a atingiram. Veja bem, continuei, a beleza da vingança é que às vezes ela lhe dá exatamente o que você não sabia que estava procurando. Deixei-a lá no banheiro de mármore, olhando-se no espelho, finalmente começando a entender a magnitude do que havia perdido. Quando voltei para a sala de jantar, a sobremesa estava sendo servida. Um elaborado sulé de chocolate que deveria ter sido o destaque da noite. Mas eu estava focado em Clayton, que parecia prestes a explodir de tensão. Está tudo bem? Alexander perguntou baixinho enquanto eu me sentava. Perfeito, respondi, colocando minha mão sobre a dele na mesa. O gesto foi pequeno, mas vi Clayton estremecer como se eu o tivesse atingido. Por 12 anos, eu fui sua posse, sua constante, seu presente. A ideia de que eu poderia escolher outra pessoa, de que eu poderia ser mais feliz com outra pessoa, era claramente insuportável para ele. Depois do jantar, o capitão convidou todos os convidados para dançar no salão de baile. A sala estava mal iluminada com uma orquestra de 12 peças tocando clássicos. Casais se moviam pelo chão polido como sombras. E toda a cena tinha uma qualidade onírica que fazia tudo parecer possível. Dance comigo, disse Alexander, estendendo a mão. Desta vez, não hesitei. Seguiu até a pista de dança e me afundei em seus braços como se dançássemos juntos há décadas. A música era inesquecível e a ironia não passou despercebida. Alicia, Alexander murmurou enquanto balançávamos juntos. Preciso te contar uma coisa. O que? Esta manhã, enquanto você se preparava, liguei para meu advogado. Afastei-me um pouco para olhar para o rosto dele. Sobre o divórcio. Sobre o divórcio. Não posso voltar a fingir. Alicia, não posso olhar para Glenda todos os dias sabendo do que ela é capaz, do que está disposta a sacrificar pelo próprio prazer. E as crianças vão se adaptar. As crianças são mais resilientes do que imaginamos. E elas merecem pais honestos com elas. Continuamos dançando enquanto eu processava essa informação. Alexandre estava falando sério sobre terminar seu casamento. Não foi apenas um gesto dramático ou uma ameaça criada para curar Glenda. Na verdade, ele estava preparado para explodir sua vida inteira com base no que aconteceu entre nós nos últimos dias. Alexander, eu sei o que você está pensando, que isso é muito rápido, muito dramático. Mas, Alicia, sou casado com Glenda há 18 anos e nunca senti por ela o que sinto por você agora. O que você sente por mim? É como se eu estivesse vendo cores pela primeira vez depois de anos vivendo em preto e branco. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo, e Alexander me puxou para mais perto.
Eu estava ciente da presença de outros casais ao nosso redor, mas eles pareciam desaparecer no ruído de fundo. Havia apenas a música, o movimento e a sensação de estar exatamente onde eu pertencia. Alicia, olhe para mim. Levantei meus olhos para ele, e o que vi ali me fez perder o fôlego. Não apenas desejo, embora este também estivesse presente, mas algo mais profundo. Compreensão, reconhecimento, o olhar de quem encontrou a peça que faltava. Estou me apaixonando por você, ele disse simplesmente. Alexander, eu sei que as circunstâncias são complicadas. Sei que isso começou como vingança, mas o que sinto por você agora não tem nada a ver com Glenda ou Clayton, nem com vingança. É tudo sobre você e eu, e o fato de que, quando estou com você, me sinto eu mesma pela primeira vez em anos. Eu queria responder. E queria dizer a ele que sentia o mesmo, mas um movimento na minha visão periférica chamou minha atenção. Clayton estava parado na beira da pista de dança, nos observando com angústia indisfarçável. Ele está observando, eu disse suavemente. Não me importa. Olha para ele, Alexander. Sério, olha para ele. Alexander olhou para mim e vi sua expressão mudar. Ele parece quebrado. Ele parece quebrado. E parecia. Clayton estava sozinho entre os casais dançando, seu rosto uma máscara de dor, arrependimento e desejo desesperado. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, ele parecia um homem que estava começando a entender o que havia perdido. É o suficiente? Perguntou Alexander. É isso que você queria? Estudei o rosto do meu marido, o homem que eu amei e com quem construí uma vida, e tentei sentir satisfação com sua óbvia miséria. Mas em vez de triunfo, senti algo inesperado. Pena. Eu pensei que seria, admiti. E agora eu acho que a vingança é superestimada. Alexander me girou gentilmente, quando voltei para seus braços, tomei uma decisão. Alexander, quando esse cruzeiro terminar, quando voltarmos para Nova York. Sim. Quero ver onde isso vai dar. Não como vingança, não como retaliação, mas como algo real, algo que pertence somente a nós. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. A música terminou, mas não nos separamos. Ficamos ali na pista de dança nos olhando enquanto outros casais ao nosso redor continuavam seus movimentos coreografados. A voz de Alicia Clayton cortou o momento como uma lâmina. Virei-me e vi meu marido parado a poucos metros de distância, com o rosto pálido e tenso. Posso falar com você, por favor? Olhei para Alexander, que assentiu levemente. Estarei no bar, ele disse, apertando minha mão antes de ir embora. Clayton e eu nos mudamos para um canto tranquilo do salão, longe da música e dos casais dançando. De perto, ele parecia ainda pior do que eu imaginava. Exausto, derrotado, mais velho do que realmente era. Alicia, preciso que você saiba o quanto sinto muito. Para qual papel, Clayton? O caso ou ser pego? Por tudo isso? Por mentir para você? Por traí-la? Por não dar valor a você? Sua voz falhou um pouco. Por ter sido tão tolo a ponto de quase perder a melhor coisa da minha vida. Quase perdida. Alicia, por favor, volte para casa comigo. Deixe este navio. Deixe-o e volte para casa. Podemos resolver isso. Podemos fazer terapia. Recomeçar. Reconstruir o que tínhamos. O que tínhamos foi construído sobre uma mentira. Clayton, você nunca se comprometeu totalmente com o nosso casamento. Nunca esteve totalmente presente comigo. Você estava sempre procurando por algo diferente, algo mais emocionante. Isso não é verdade, não é? Quando foi que você deixou de me amar, Clayton? Quando foi que me tornei tão insuportável que você precisou encontrar conforto nos braços de outra mulher? Eu nunca deixei de te amar. Então explique, Glenda. Clayton passou as mãos pelos cabelos, um gesto que me lembro dos nossos primeiros dias de namoro, quando ele ficava nervoso ou sobrecarregado. Não sei como explicar, disse-ele finalmente. Aconteceu. Ela era brilhante e desafiadora, e me fez sentir poderoso, importante, como se eu estivesse conquistando algo e não conquistasse. Você me fez sentir seguro, confortável. Mas, Alicia,
Às vezes um homem quer se sentir perigoso. A honestidade disso foi brutal e esclarecedora. Clayton não me traiu porque eu era inadequada. Ele me traiu porque eu era exatamente o que ele precisava, mas não o que ele queria querer. Obrigada, eu disse. Para quê? Por ser honesto. Por finalmente me dizer a verdade sobre o que eu significava para você. Alicia, você queria se sentir perigosa, Clayton. Mas sabe de uma coisa? Eu queria me sentir querida. Eu queria me sentir suficiente do jeito que eu era. Eu queria sentir que o homem com quem me casei achava que eu valia a pena ser protegida, que valia a pena lutar por ela. Vale a pena lutar por você. É isso que estou fazendo agora. Olhei para o outro lado do salão de baile, onde Alexander estava no bar, esperando pacientemente que eu terminasse a conversa. Mesmo à distância, pude ver o respeito em sua postura, a confiança de que eu tomaria a decisão certa para mim. Não, eu disse a Clayton. Você está lutando para ficar comigo porque não quer perder sua rede de segurança. Você está lutando porque me ver com outro homem faz você se sentir possessiva, não porque de repente percebeu meu valor. Isso não é justo. Justo. Eu ri, e foi um som sem humor. Clayton, justo teria sido você falando comigo quando começou a se sentir inquieto em nosso casamento. Justo teria sido a terapia do golpe antes de você decidir buscar emoção em outro lugar. Justo teria sido honestidade em vez de mentiras. O que você quer que eu faça? Como posso consertar isso? Você não pode consertar isso. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Comecei a me afastar, mas Clayton agarrou meu braço. Alicia, por favor. Eu te amo. Virei-me para ele e por um momento vi o jovem por quem me apaixonei todos aqueles anos atrás. Aquele que prometeu me amar e honrar, abandonar todos os outros, construir uma vida de respeito mútuo e sonhos compartilhados. Eu sei que sim, eu disse gentilmente. Mas Clayton, o amor não basta quando vem sem respeito, sem fidelidade, sem a consideração básica de que seu parceiro merece a verdade e ele. Clayton acenou com a cabeça em direção a Alexander. Você o ama. Estou começando a acreditar depois de 4 dias. Às vezes, 4 dias de honestidade valem mais do que 12 anos de mentiras. Soltei meu braço do aperto dele. Não com força, mas com firmeza. Adeus, Clayton. Alicia. Espera aí. E a nossa casa, a nossa vida? Tudo que construímos juntos. Vamos dar um jeito. Advogados, mediadores, o que for preciso para dividir as coisas de forma justa. Mas isso, acabou. Afastei-me dele e voltei para o salão de baile, onde Alexander esperava. Clayton não seguiu, não fez cena. Ele apenas ficou ali, observando enquanto eu escolhia outro homem em vez dele, finalmente entendendo que ações têm consequências, e algumas pontes, uma vez queimadas, nunca mais podem ser reconstruídas. Na manhã seguinte, o mar estava agitado e houve um alerta de tempestade que obrigou a tripulação a prender tudo o que não estava pregado. Alexander e eu sentamos na nossa varanda, apesar das ondas quebrando, enrolados em cobertores e tomando café enquanto o oceano mostrava seu poder ao nosso redor. Algum arrependimento? Perguntou Alexander, observando as ondas cinzentas quebrando contra o casco do navio. Sobre ontem à noite, nada sobre isso? Pensei seriamente na questão. 4 dias atrás, eu era uma pessoa diferente, vivendo uma vida diferente. Alicia ficaria horrorizada com tudo o que aconteceu desde então. O engano, a trama de vingança, o caso do coração, se não ainda do corpo. Mas esta Alicia, aquela que emergiu dos destroços de seu casamento, não sentia vergonha de nada disso. Sem arrependimentos, eu disse finalmente. E você? Sinto-me culpado pelas crianças, por interromper suas vidas, mudando tudo o que elas achavam que sabiam sobre sua família. Eles vão descobrir o caso da Glenda eventualmente. É melhor descobrirem que o pai tem amor próprio suficiente para ir embora do que está disposto a tolerar traição. Alexander assentiu, mas eu podia ver o peso de sua decisão em seus ombros. Glenda ficou me mandando mensagens a manhã toda, se desculpando, implorando, prometendo terminar tudo com Clayton. E eu continuo pensando no que você disse ontem sobre como isso não é mais sobre Clayton e Glenda. Então não é.
Do que se trata? Sentei-me para tomar meu café e me virei para encará-lo completamente. É sobre duas pessoas que se encontraram exatamente no momento em que precisavam. É sobre descobrir que a vida que você achava que queria não é necessariamente a vida que vai te fazer feliz. Alicia, eu sei o que você vai dizer. Que nós dois somos vulneráveis, que estamos tomando decisões baseadas na emoção e não na lógica. Que deveríamos reservar um tempo para pensar racionalmente. Na verdade, eu ia dizer que nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. A admissão pairava entre nós como um desafio. Estávamos sentados em um navio no meio de uma tempestade, nos conhecendo há menos de uma semana, tomando decisões que mudariam o resto de nossas vidas. Por qualquer medida racional, estávamos agindo como tolos. Alexander, eu disse cuidadosamente, o que acontece quando voltarmos para Nova York? Quando o cenário dramático desaparecer e formos apenas duas pessoas tentando descobrir como construir algo real a partir de todo esse caos. Não sei, admitiu ele. Mas sei que quero descobrir. Uma onda particularmente grande atingiu a proa do navio, espalhando água pela nossa varanda e nos forçando a recuar para dentro. A tempestade estava piorando, e o capitão anunciou que todos os passageiros deveriam permanecer em suas cabines até que ela passasse. Perfeito, eu disse, sentando-me no sofá ao lado de Alexander. Uma plateia cativa para o ato final. É isso que é? Um ato final. Para a parte da vingança? Sim. Hoje é a última noite do cruzeiro. Amanhã atracamos em Miami e voltamos à realidade. E hoje à noite descobriremos se Clayton e Glenda aprenderam alguma coisa com essa experiência. Como se convocados pela nossa conversa, houve uma batida na porta da nossa cabine. Alexander e eu nos entreolhamos, ambos sabendo quem seria. Clayton e Glenda estavam no corredor, parecendo refugiados de suas próprias vidas. O cabelo normalmente impecável de Glenda estava desgrenhado. Sua maquiagem borrada, suas calças elegantes estavam amassadas. Clayton parecia ainda pior, se possível, com a barba por fazer, olhos fundos e vestindo as mesmas roupas de ontem. Precisamos conversar, disse Glenda sem rodeios. Todos nós, acrescentou Clayton. Isso já foi longe demais. Alexander deu um passo para o lado para deixá-los entrar e, de repente, nossa espaçosa suíte pareceu apertada e carregada de tensão. A tempestade lá fora parecia ter se movido para dentro de casa, trazendo consigo a promessa de destruição. Bem, eu disse, recostando-me no sofá. Isso deve ser interessante. Nós quatro estávamos sentados em nossa cabine como adversários em uma mesa de negociação. A tempestade lá fora forneceu uma trilha sonora dramática para o que parecia ser o confronto final de uma guerra que nenhum de nós havia planejado lutar. Glenda falou primeiro, e sua formação como advogada ficou evidente nas palavras cuidadosamente escolhidas. Alexander, eu sei que você está com raiva e tem todo o direito de estar, mas precisamos discutir isso racionalmente como adultos, pensando em nossos filhos e em nossas famílias. Racionalmente, a voz de Alexander estava perigosamente baixa. Glenda, você está tendo um caso há meses. Você tem mentido para mim, para os nossos filhos, para todos que confiaram em você. Onde estava a sua racionalidade então? As pessoas cometem erros. Erros, interrompi. Glenda, um erro é esquecer seu aniversário ou fazer uma reserva dupla para jantar. Um caso é uma série de escolhas conscientes feitas ao longo do tempo. Cada mensagem de texto, cada mentira, cada vez que você olhou seu marido nos olhos e o enganou, tudo isso foram escolhas. Clayton se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Alicia, você também não é exatamente inocente. Você anda manipulando todos nós, fazendo joguinhos psicológicos. Tenho reagido à sua traição, disse eu calmamente. Há uma diferença em ter um caso próprio. É mesmo? Olhei para Alexander e depois para Clayton. Alexander e eu fizemos algo que você e Glenda não fizeram? Mentimos para nossos cônjuges? Nos escondemos de alguém? Fizemos promessas que não tínhamos intenção de cumprir? O silêncio que se seguiu foi revelador. Clayton e Glenda não tinham resposta porque sabiam que tudo que Alexander e eu tínhamos feito estava à vista de todos, com total honestidade sobre nossas intenções. A diferença, disse Alexander calmamente, é que Alicia e eu nos encontramos depois de descobrir que tínhamos sido traídos.
Não traímos ninguém para ficarmos juntos. Você está destruindo nossas famílias, disse Glenda desesperadamente. Não, respondi. Você destruiu nossas famílias. Alexander e eu estamos simplesmente nos recusando a ajudar você a reconstruí-las com base em mentiras. Glenda se virou para o marido, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Alex, por favor. Eu te amo. Amo nossa vida juntos. Cometi um erro terrível, mas agora acabou. Farei qualquer coisa para consertar isso. Você vai? Perguntou Alexander. Você vai largar o seu emprego para não ter mais que trabalhar com o Clayton? Vai se submeter a um teste de polígrafo? Vai me dar acesso a todos os seus dispositivos, todas as suas contas, todas as suas comunicações? Vai concordar com terapia individual e de casal pelo tempo que for preciso? Vai contar pessoalmente às crianças o que fez e por que o papai está indo embora? A cada pergunta, o rosto de Glenda ficava mais pálido. Ela claramente não havia pensado nas realidades práticas de reconstruir a confiança depois de uma traição tão grande. Sim. Sim, se for preciso. E Clayton, continuou Alexander, virando-se para o meu marido, você fará o mesmo? Vai largar o seu emprego, se submeter a monitoramento, contar a todos que conhecemos sobre o seu caso, assumir total responsabilidade pela destruição do seu casamento? Clayton abriu a boca e depois a fechou. Assim como Glenda, ele estava começando a entender que consequências não eram algo que acontecia apenas com outras pessoas. Eu pensei que sim, disse Alexander. Vocês querem perdão sem responsabilidade. Vocês querem seus casamentos de volta sem ter que se esforçar para reconstruí-los. Isso não é justo, protestou Clayton. Justo. Levantei-me e caminhei até a janela, observando a tempestade rugir lá fora. Clayton, quer saber o que não é justo? O que não é justo é ficar deitado na cama ao lado da sua esposa todas as noites enquanto ela planeja uma escapada romântica com outro homem. O que não é justo é 12 anos de dedicação serem recompensados com traição. Viro-me para encarar a sala. O que não é justo é perceber que o homem em torno de quem você construiu sua vida nunca te viu como nada mais do que um acessório conveniente para as ambições dele. Alicia, isso não é verdade, né? Quando você estava planejando esse cruzeiro com a Glenda, você pensou em mim. Você considerou como eu me sentiria se descobrisse? Você se importou com as promessas que me fez? Com os votos que fez? Clayton não conseguia me olhar nos olhos. Claro, pensei em você. E você decidiu que eu valia o risco de me machucar tanto. Achei que você nunca descobriria. Então, você achou que poderia mentir para mim pelo resto do nosso casamento? Eu pensei que tudo seguiria seu curso, que era só uma fase. Uma fase que exigiu reservar um cruzeiro romântico juntos. Clayton não tinha resposta para isso porque nós dois sabíamos a verdade. Ele não planejava terminar o caso. Planejava continuá-lo indefinidamente, mantendo seu casamento estável e sua amante excitante. Glenda tentou uma abordagem diferente. Alicia, eu sei que você está magoada e sinto muito pela minha parte nisso, mas o que você está fazendo agora, separando duas famílias, machucando 4 crianças, isso realmente vai fazer você se sentir melhor? Sabe de uma coisa, Glenda? Não se trata de se sentir melhor. Trata-se de se recusar a fingir que suas ações não têm consequências. Caminhei até onde Alexander estava sentado e coloquei minha mão em seu ombro. Alexander e eu não queríamos ter um caso. Queríamos mostrar a vocês como é a sensação de traição. Mas, no processo, descobrimos algo que nenhum de nós esperava. O quê? Clayton perguntou, embora parecesse que não queria realmente saber. Descobrimos que somos compatíveis de maneiras que você e eu nunca funcionamos, Clayton. Que compartilhamos valores que você e Glenda aparentemente não compartilham. Que podemos confiar um no outro de maneiras que vocês dois provaram ser incapazes. Depois de 4 dias, a voz de Glenda era incrédula. Depois de 4 dias de total honestidade, corrigiu Alexander. 4 dias nos vendo de verdade, ouvindo de verdade, tratando um ao outro com respeito e consideração. Isso é loucura, disse Clayton, levantando-se abruptamente. Alicia, você está jogando fora 12 anos de casamento por um homem que mal conhece. Não vou jogar nada fora, Clayton. Você já destruiu nosso casamento.
Só me recuso a fingir que ele pode ser salvo. E a casa, nossa vida juntos, tudo o que construímos. Vamos dividir tudo como adultos civilizados. Eu fico com o que é meu, você fica com o que é seu e nós dois seguiremos em frente. Simplesmente assim. Simplesmente assim. A tempestade lá fora estava começando a se acalmar, mas a da nossa cabana estava chegando ao auge. Clayton olhou para Glenda. Glenda olhou para Alexander. E Alexander olhou para mim. Então é isso? Perguntou Glenda finalmente. Vocês dois vão simplesmente abandonar seus casamentos, suas famílias, suas vidas inteiras. Não, respondi baixinho. Vamos caminhar em direção a algo melhor. O último dia do cruzeiro amanheceu claro e brilhante, a tempestade tendo passado durante a noite. Alexander e eu estávamos na nossa varanda, observando a costa da Flórida crescer à medida que nos aproximávamos de Miami. Nós dois ficamos quietos com o peso de tudo que havia mudado. Reconsiderando, perguntei, repetindo a pergunta que ele fizera dias antes. Não, disse ele, me puxando para mais perto. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não estou nervoso com o que vem a seguir. O que acontece quando voltarmos para Nova York? Bem, primeiro preciso contar a Rebecca e ao Michael que o pai deles vai se divorciar. Depois, preciso encontrar um novo lugar para morar, provavelmente um hotel, até encontrar um apartamento. Depois, preciso descobrir como reconstruir minha vida inteira. E em algum lugar no meio de tudo isso, eu gostaria de te levar para jantar. Um jantar de verdade, sem nenhum plano ou encenação, só nós dois nos conhecendo, sem o drama e as tramas de vingança. Eu gostaria disso. Fizemos as malas em um silêncio confortável. Ambos relutantes em deixar o santuário flutuante onde nos havíamos descoberto. Em poucas horas, estaríamos de volta ao mundo real, lidando com advogados, logística e a complicada tarefa de desembaraçar vidas que estavam entrelaçadas há anos. Alicia, disse Alexander enquanto dobrava sua última camisa. Quero que você saiba que, aconteça o que acontecer, estes 4 dias foram os mais significativos da minha vida. Linha 2, embora tenham começado com traição e vingança, especialmente porque começaram com traição e vingança. Se Clayton não tivesse me traído, se eu não tivesse descoberto, se eu não tivesse decidido fazer algo a respeito, nós nunca teríamos nos conhecido. Então, você é grato a ele? Pensei nisso. Sou grata por a traição dele ter me levado até você, mas não sou grata pelos 12 anos que desperdicei com um homem que não merecia minha devoção. Bateram à porta. A tripulação estava recolhendo a bagagem para o desembarque. Nosso tempo nessa realidade alternativa estava chegando ao fim. Enquanto atravessávamos o navio em direção à passarela, passamos por Clayton e Glenda no corredor. Eles pareciam pessoas diferentes do casal confiante que havia embarcado 5 dias antes. A compostura normalmente perfeita de Glenda estava quebrada, sua roupa de grife parecia um tanto surrada. Clayton parecia ter envelhecido anos e dias, seu rosto estava cinzento de exaustão e derrota. Alicia, disse Clayton quando nos aproximamos. Clayton, eu só queria dizer que espero que você seja feliz, não importa o que você decida fazer. As palavras me surpreenderam com sua sinceridade. Pela primeira vez desde que toda essa provação começou, Clayton parecia o homem que eu um dia amei. Humilde, genuíno, sem cálculos ou manipulação. Obrigada, eu disse. Espero que você descubra o que realmente quer da vida, Clayton. E espero que da próxima vez você seja honesto sobre isso desde o começo. Glenda deu um passo à frente, com os olhos vermelhos, mas a voz firme. Alexander, as crianças, quando você vai contar a elas? Amanhã, respondeu Alexander. Primeiro Rebecca, depois Michael. Vou explicar que às vezes os adultos cometem erros que não podem ser corrigidos. E que às vezes a coisa mais gentil é recomeçar em vez de fingir que está tudo bem. E nós, seremos capazes de ser pais ou responsáveis civilmente? Isso depende inteiramente de você, Glenda. De você conseguir aceitar a responsabilidade por suas escolhas e se concentrar no que é melhor para Rebecca e Michael, em vez do que é conveniente para você. A conversa foi estranha, mas necessária, como uma cirurgia para remover algo que se tornou tóxico.
Enquanto falávamos, outros passageiros passavam ao nosso redor, famílias e casais encerrando suas férias e retornando às suas vidas normais. Mas para nós quatro, nada mais seria normal. Adeus, Alicia, disse Glenda finalmente. Adeus, Glenda. Não apertamos as mãos, não nos abraçamos, não fingimos nenhuma amizade ou perdão que não existia. Nós simplesmente reconhecemos o fim de um capítulo e o começo do que viria a seguir. Alexander e eu caminhamos juntos pela passarela, carregando nossa bagagem no peso da nossa decisão. Atrás de nós, o sonho celestial se preparava para sua próxima viagem. Seu próximo grupo de passageiros em busca de uma aventura de fuga ou talvez apenas a chance de se verem de forma diferente. Então, disse Alexander quando chegamos ao terminal, jantar amanhã à noite. Amanhã à noite, concordei, mas não em algum lugar chique, em algum lugar onde possamos apenas conversar. Eu conheço o lugar perfeito. O pequeno restaurante italiano na vila não se parecia em nada com os estabelecimentos elegantes que Clayton sempre preferiu. Era apertado, barulhento, cheio de mesas desencontradas e do caos alegre de um negócio familiar. Alexander e eu sentamos em uma mesa de canto, compartilhando uma garrafa de Chianti e um prato de macarrão caseiro, rindo de algo completamente comum e maravilhoso. A Rebecca perguntou por você de novo hoje, disse Alexander, girando o linguine no garfo. Ela quer saber quando vai conhecer a mulher que roubou o coração do papai. Eu não roubei nada, protestei. Seu coração estava desprotegido, e eu simplesmente o reivindiquei. Muito mais romântico quando você coloca dessa forma. 6 meses se passaram desde o cruzeiro. 6 meses reconstruindo cuidadosamente nossas vidas do zero. O divórcio de Alexander e Glenda foi rápido e decisivo. Ela tentou lutar contra isso inicialmente, mas seu advogado a aconselhou que o adultério tornaria sua posição insustentável. Meu próprio divórcio de Clayton foi mais complicado, envolvendo a divisão de bens acumulados ao longo de 12 anos de casamento, mas finalmente foi concluído. Alguma notícia de Clayton? Alexander perguntou. Ele está noivo. Alexander quase engasgou com o vinho. Noivo da Glenda. Nota para alguém, você, um policial do seu escritório. 26 anos, nunca se casou, aparentemente acha que é maduro e sofisticado. Isso foi rápido. Clayton não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de alguém que cuide dele para que se sinta importante. Só sinto pena da garota. Ela não tem ideia do que está fazendo. E a Glenda se dedicou ao trabalho depois que você foi embora. Virou sócia 6 meses antes, mudou-se para uma cobertura e contratou uma babá em tempo integral para as crianças. Ela provavelmente está dizendo a si mesma que está melhor sem o fardo de um casamento. As crianças estão bem? Essa sempre foi a principal preocupação de Alexander, a culpa que ele carregava por atrapalhar a vida de Rebecca e Michael. Mas pelo que observei durante meus poucos encontros com eles, eles estavam se adaptando melhor do que o esperado. Descobriu-se que as crianças eram notavelmente boas em se adaptar a novas realidades quando os adultos em suas vidas eram honestos com elas. Eles são resilientes, eu disse. Rebecca me perguntou semana passada se eu estava planejando me casar com o pai dela. O que você disse a ela? Eu disse a ela que seu pai e eu somos muito felizes juntos e que se ele algum dia me pedisse em casamento, eu provavelmente diria sim. Alexander largou o garfo e me olhou sério. Alicia, o que é isso? Uma dica? Talvez. Ele riu e estendeu a mão sobre a mesa para pegar a minha. Sabe, quando te conheci no meu escritório há 6 meses, se alguém tivesse me dito que eu estaria aqui planejando um futuro com você, eu teria achado essa pessoa louca. E agora eu acho que a insanidade pode ser subestimada. Olhei ao redor do pequeno restaurante para as famílias compartilhando refeições, os casais perdidos em conversas, o simples prazer da boa comida e da boa companhia. Percebi que era assim que a felicidade se parecia. Não os grandes gestos ou declarações dramáticas, mas a satisfação silenciosa de estar exatamente onde você deveria estar, com a pessoa certa. Alexander, eu disse, você já se perguntou o que teria acontecido se tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes? Se não tivesse havido nenhuma traição, vingança ou confrontos dramáticos em navios de cruzeiro. Às vezes, ele admitiu, mas aí me lembro que talvez não estivéssemos preparados um para o outro em circunstâncias diferentes.
Talvez precisássemos passar por tudo que passamos para nos tornarmos as pessoas que poderiam apreciar o que temos agora. Você acha que Clayton e Glenda nos fizeram um favor? Acho que Clayton e Glenda nos mostraram quem realmente somos sob pressão. E descobrimos que somos pessoas que escolhem a honestidade em vez do conforto, que valorizam a integridade em vez da conveniência, que estão dispostas a correr riscos por algo real em vez de se contentar com algo seguro. Levantei minha taça de vinho. A Clayton e Glenda, então, por serem exatamente quem eram. Ao Clayton e à Glenda, concordou Alexander, batendo seu copo no meu. E a nós, por termos sido melhores, terminamos o jantar enquanto o restaurante se enchia com a multidão da noite, contentes em nosso cantinho do mundo. Amanhã, Alexander buscaria seus filhos para passarem o fim de semana juntos, e eu me juntaria a eles para o brunch de domingo, uma tradição que estabelecemos à medida que lentamente fundíamos nossas vidas separadas em algo novo e compartilhado. Amanhã continuaríamos construindo a vida que escolhemos. Mais confusa do que nossas vidas anteriores, talvez, mas infinitamente mais honesta. Uma vida construída sobre a base de saber exatamente quanto custou a traição e quanto valeu a fidelidade. Mas hoje à noite voltaríamos para o apartamento que agora dividíamos e adormeceríamos nos braços um do outro. Gratos pela tempestade que nos uniu e pela calma que nos permitiu ficar. A cidade de Nova York vibrava com sua energia eterna, cheia de pessoas cometendo erros, encontrando o amor e descobrindo que às vezes a pior coisa que acontece com você pode levar à melhor coisa que já aconteceu com você. Em nosso pequeno canto do mundo, duas pessoas que foram traídas por aqueles em quem mais confiavam encontraram algo que nenhum deles estava procurando. Um amor pelo qual vale a pena lutar, uma parceria construída na verdade e a profunda satisfação que vem de escolher ser corajoso o suficiente para recomeçar, quando recomeçar é a única maneira de encontrar a felicidade. E se essa não fosse a vingança perfeita contra aqueles que tentaram nos destruir, eu não sabia o que.